Bem-vindo ao canal do JB. Eu peço a você que chegou até aqui que você curta o vídeo, quer dizer, você diga que foi legal e marque aí a mãozinha dizendo ok. Você também pode se inscrever no canal ou fique à vontade para comentar, acrescentar, discordar, enfim, esse espaço é seu. Nós queremos começar hoje com a profecia. O sol escurecerá, a terra afundará no mar e as estrelas reluzentes, elas desaparecerão no céu. Assim, olhando rapidamente, parece ser uma profecia do Apocalipse cristão, mas não o é. Praticamente todas as religiões, ela tem uma crença. Um dos seus pilares é que o mundo terá um fim. Com a sua mitologia, com as suas lendas, com os seus conceitos, a sua doutrina, de determinada maneira. Hoje nós falaremos especificamente da crença viking, das religiões nórdicas. E é sobre esse tema que nós vamos falar, que os deuses morrerão. O fim do mundo que conhecemos, ele desaparecerá. Esse pensamento vikings, ele acontece no século 8 ao século 12, depois de Cristo na Escandinávia. Antes disso, na pré-história, foram encontrados vários corpos bem preservados nos pântanos da Dinamarca, como indícios dos sacrifícios humanos aos deuses nórdicos. Porque, especificamente nessa crença religiosa, havia esses sacrifícios e eles tinham um motivo. Então, encontraram corpos que se acreditavam pertencer a sacrifícios que foram realizados naqueles locais. À medida que o cristianismo ele começou a se espalhar pelas regiões nórdicas, os credos vikings eles começaram então a virar lenda, né? Passando de uma realidade que se conhecia muito bem a uma questão agora de uma lenda. Né? A ideia do destino fatídico, ele permeia a mitologia nórdica também, a mitologia dos vikings, pois tudo nos conduz a um momento calamitoso, em que os deuses, no caso da religião nórdica, Odin, o pai de todos, e o malvado Loki, né, chegam a um terrível desfecho de um conflito milenar entre os deuses e os gigantes. Essa é chamada de Ragnarok, a batalha final em que os deuses morrerão e o mundo será destruído. Quando a gente fala de mito, só para lembrar que isso aí a gente já explicou bem aos alunos, o mito não quer dizer mentira. O mito é uma narrativa histórica narrada por um povo e que se transforma em verdade, a partir do momento em que é a religião que está contando. Após esse momento, Loki começará então a recuperar toda a sua força e a própria natureza ela entrará em colapso, né, naquela região, em rigorosos invernos, com neve, frio e ventos cortantes, muito mais do que são hoje encontrados nessas regiões. Não haverá mais verão. Muitas batalhas serão travadas nesse espaço de tempo. Irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais, até o mundo inteiro acabar. Quando o Deus acorrentado finalmente se soltar, o céu se partirá em dois. O monstruoso filho de Loki, o lobo Fenrir, pronto, a pronúncia é essa, ele engolirá então o sol e Loki herdará o exército de gigantes, monstros e espíritos das profundezas. Odin, então, é o deus da poesia, o deus da magia, da criação, mas o deus da guerra. Então ele convocará então todo o seu exército, mas a mitologia nórdica ela não deixará dúvidas que o mesmo conflito, né, o filho de Odin, o poderoso Thor, será morto então pela enorme serpente, Jormungadir. E Odin será devorado então por Fenrir. Essa é uma partezinha desses conflitos que existirão nesse momento. O mundo inteiro será destruído pelo fogo e afundará no oceano dessa destruição. Um novo mundo então nascerá, surgindo do mar. Um homem e uma mulher, Liftisahir e Lif, escaparão da destruição. Desses dois, então uma nova raça de humanos será formada. Quando eu fiz assim a minha graduação,
em Ciências da Religião, primeira, eu conheci alguns autores, aliás, desculpa, alguns autores complexos, né, os seus pensamentos, em um assunto um tanto, assim, polêmico. A gente guarda um pouquinho essa questão dessa batalha e dos finais do tempo do mundo nórdico, para que a gente entre no mundo acadêmico, para depois retornarmos ao mundo da mitologia nórdica. Tá? Então, o tema desses autores complexos seria o tema Deus. Melhor, o fim de Deus e dos deuses. Como seria isso possível? É certo que hoje você tem inúmeros autores, né, que lançam então esse pensamento, ou que Deus na verdade não existe, que nunca existiu, nunca existirá, ou que os deuses, enfim, eles realmente deixarão de existir, tanto no imaginário do homem, quanto, para alguns, na realização de coisas aqui na Terra. O primeiro autor foi um autor chamado Roger Garaudy. Ele foi um filósofo francês, guerreiro da resistência francesa, e escritor comunista. Ele converteu-se depois ao Islã, em meados de 1982, e em 1998 ele foi condenado por causa de vários motivos. Um deles ele era um negacionista do Holocausto. Pela lei francesa, foi condenado por isso, porque ele alegava que a morte de 6 milhões de judeus, isso tudo era um mito. Quando se fala desta maneira, está se dizendo que é mentira, e não é o mito da religião. O mito da religião nós já aprendemos que não é mentira. Mas nesse caso ele negava essa morte dos judeus, Roger Garaudy. Então foi na Europa do século XVI que surgiu a pretensão do homem de gerir o mundo no lugar de Deus. Esse homem, ele então vislumbrou a felicidade, de tornar-se o mestre, senhor da natureza, além de dominar outros homens, né, e continentes do planeta através das guerras, né, tudo através das ciências, da técnica e também de guerras. Nos séculos 18 e 19, o desejo de potência, de abundância, de expansão, parecia não ter fim. A esse triunfo provisório, todos nós sabemos, na história, tornou-se chamado progresso. Na primeira metade do século XX, a grande crise de 1929, e duas guerras que aconteceram, duas guerras mundiais, recolocaram então em questão esse otimismo. Então surgiram vários autores, Heidegger e Sartre, depois Foucault, as ideologias das desesperanças, do nada e do não sentido. Após a morte do homem, aconteceria então a morte de Deus, a do não sentido. Para escapar a esse naufrágio, pensavam que o mundo daqui por diante então era por demais complexo para ser pilotado apenas por um homem. O que era preciso era recorrer ao computador. Claro, uma máquina capaz de pensar muito mais rápida para resolver todos os nossos problemas. Essa demissão do homem, vai embora, nos leva atualmente a um nome chamado de, que marcado no tempo pós-moderno, as estranhas perguntas. As perguntas que sempre se fizeram. E que as máquinas, ela não conseguem responder essas interrogações sobre o fim dos últimos tempos e o sentido da vida. Roger Garaudy, ele pergunta: Deus é necessário? Eis aqui o livro de Roger Garaudy, vocês vão ver a imagem também, né? O livro Deus é Necessário. Agora se faz a pergunta: que Deus? Que Deus é necessário? De qual Deus ele está falando? Outro autor foi nos apresentado, né? É o Vinod Ramachandra. Era doutor em teologia, doutor em filosofia, escritor, escreveu, dentre tantos livros, esse livro aqui, A Falência dos Deuses. Na religião
Ele foi editado pela ABU aqui no Brasil. Da religião evangélica, em parte do livro, chega a ser um tanto sectário, sabe? Porém, dentro dessa leitura de mundo cristão, ele diz o seguinte, que o mundo moderno, tanto secular como religioso, ele acha-se pesadamente impregnado de falsos deuses. Assim, eles escravizam os seus devotos e descarregam sofrimento e caos por todo o mundo. Muitos desses deuses já se infiltraram, inclusive, na vida da igreja e interferiram no testemunho que ela tem que dar. Esse é o pensamento de Vinod Ramachandra. Ele diz isso em determinado momento, mesmo se percebendo um certo sectarismo dentro dessa crença, mas ele diz que esses deuses já entraram dentro da igreja cristã evangélica. Não quer dizer que eles agem ali ensinando através dos pastores, mas ele fala dos costumes. As pessoas são escravizadas por novas ideias que impregnam a igreja na forma de comportamento. Em uma vívida crítica social, o livro que ele escreveu, chamado A Falência dos Deuses, esse que eu mostrei, traz abordagens bíblicas e sociais numa tentativa de mostrar em que se apoiam os ídolos de hoje. Então, é uma leitura interessante, profunda, complexa, desses dois livros. Haja vista, você tem que se abrir realmente em relação ao novo, para tentar entender e criticar. O terceiro livro, que foi assim, mais pesado, né, Don Cooped, ele é um filósofo inglês, teólogo, de religião, estudioso da religião, da teologia e cristão. Ele escreveu Depois de Deus, o futuro da religião. Embora ele, sendo ainda conhecido como escritor, radialista, comentarista popular, né, ele era um reverendo de uma igreja anglicana, e ainda o é. Né, eu estive pesquisando sobre ele. O que faz com que a religião sobreviva, segundo Don Cooped, apesar de todos os reveses. E Depois de Deus, esse teólogo e pastor da igreja anglicana, Don Cooped, ele nos conduz pela evolução da crença religiosa, do alvorecer dos deuses ao seu crepúsculo. Né? Em outra oportunidade, eu tenho até uma apresentação, palestra que eu passei para o curso de filosofia sobre essa evolução da crença religiosa. Mas vamos voltar. Então, a trajetória da peregrinação religiosa moderna, ela leva a crença evidentemente tradicional ao ceticismo. Essa crença, que quer dizer acreditar em algo, sabe, não é uma certeza, é apenas uma crença, ela leva normalmente do tradicional, a crença tradicional, ao ceticismo. Ele diz que é necessário que elaboremos um novo vocabulário religioso. Nós precisamos de uma filosofia e da nossa própria história religiosa que nos ajude a entender nosso passado e assim nos livrar da sua tirania, a tirania do cristianismo passado. Seria uma mudança revolucionária na consciência humana e falência do significado religioso, que ocorre a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Já voltando aos dois outros autores. Ao longo do tempo, os seres humanos assim acreditaram que uma imensa variedade de seres e poderes sobrenaturais, invisíveis, teriam vindo do céu e também do inferno, em deuses, espíritos e almas. O autor simplesmente ele descarta todo esse arsenal, ao mesmo tempo que reafirma o poder de religião. Ele diz que nada disso existiu, mas a religião sim, o poder que ela possui. Para esse autor, Don Cooped, ele diz que nós precisamos de uma filosofia, como eu já disse, da nossa própria religião. A proposta dele é de uma nova religião para o futuro. Quando eu descrevi essa palestra para o curso de filosofia, a pergunta é se haveria ainda fé no mundo.
Então ele diz que numa época de desapego das coisas, alta tecnologia, que parece tornar a crença religiosa como algo irrelevante, Dom Coupet, ele apresenta argumentos claros a favor de uma redefinição do conceito de religião. Em vez de ideologia, uma série de técnicas que engrandeceriam nossas vidas. Nós poderíamos chamar de pontos de andamento, de reflexão dentro da igreja cristã. O fato que, mesmo nesse pensamento desses três autores, que Deus não existe, ou que Deus não existiu, ou que Deus vai deixar de existir, dando respaldo, eles não ligam em nenhum momento a essa mitologia nórdica de que eu já falei, de Loki, de Thor, mas eles dão uma leitura moderna a respeito da descrença em Deus. É o que um colega filósofo chamava de denegação. Né? Uma denegação de Deus, e não uma negação. Porque quando se nega a existência de Deus, você está realmente mostrando a proposta do ateísmo. Quando você não acredita na existência de Deus, você está mostrando a proposta do ceticismo. Quer dizer, se você é cético, você pode vir a ser um crédulo, porque você está apresentando dúvidas. Mas o ateu de verdade, ele nega a existência da figura de Deus. Esse meu companheiro, amigo, professor, doutor em filosofia e educação, Dr. Rubem, ele escreveu um artigo maravilhoso que eu espero que se torne livro, chamado A Denegação de Deus. Né? Não é negar duas vezes, ele é um buscador. Então, a gente percebe aí que na complexidade da mitologia nórdica, né, que se você for estudar e não estiver preparado, você vai se horrorizar com determinadas passagens históricas e do que se fazia nessa religião. Né? Mas eles esperavam um fim dos tempos. E quando ele pensa no fim dos tempos, não é dos homens apenas, como o cristianismo esboça bem. Tem o paraíso, né? Valhalla, para alguns guerreiros, e o nada. No cristianismo nós temos o céu e temos o inferno. Né? Da mesma maneira o judaísmo. Mas na religião nórdica, os grandes deuses, esses todos morrerão. Eles simplesmente sumirão. E uma nova raça irá surgir e fazer uma nova história. Ok? Então, essa ligação que eu tentei fazer entre esse pensamento nórdico surgido há muito tempo atrás, que os deuses morrerão, eu tentei fazer essa ligação com esses três livros, né, que para você estudante de ciência da religião, você estudante de teologia ou curioso, pode buscar. Roger Garaudy, né, Deus é Necessário. Nós tínhamos a Falência dos Deuses, né, do Vinod Ramachandra, e não estou ganhando nada por isso não, viu? E Depois de Deus, O Futuro da Religião, de Dom Coupet. Então são livros pesados, mas livros que dá para a leitura é compreensível, dá para você compreender exatamente tudo que está ali dentro, mas é só você ter uma mente aberta para entender essa história, né? E a gente parece pouco com o cristianismo, porque faz algumas ligações, como quando eu comecei aqui, que o sol se escurecerá, a terra afundará no mar e as estrelas reluzentes desaparecerão do céu. Todo mundo irá entrar em colapso e findará. Né? Que é o pensamento viking do Ragnarok. Aqui, assim, só fazendo uma ligação com a nossa modernidade, para aqueles que são jovens e estão assistindo, né? Nós vimos os filmes de Thor, dos Avengers, onde há essa batalha tremenda do Ragnarok. É claro que foi colocado outros elementos que não existem. E, na verdade, eles não existem no pensamento nórdico, mas o Ragnarok vai ser mais ou menos aquilo para quem assistiu o filme de Thor, né? Os Vingadores. Então vai ser algo mais ou menos daquela maneira. Ok? Espero ter contribuído para um pouquinho mais de conhecimento.
Abraço, gente. Até a próxima.